Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não se iluda com certas interpretações. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, dizem muitos que Jesus edificou a sua igreja em Pedro. Então, Pedro foi o fundador da igreja, e a primeira igreja deve-se a Pedro, e apareceu em Roma, talvez no primeiro século. Não, nada disso. O que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, foi o seguinte: assim como tu és Pedro, Petróis, uma pedra pequena, um fragmento de pedra, sobre essa rocha, sobre esse fundamento, Petra, que sou eu, Jesus, fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, a palavra de Deus e o Espírito Santo sempre vencerão as trevas. O que Jesus utilizou foi ele utilizou de uma metáfora, chamou Pedro de pedra pequena, Petróis, e chamou a ele, Jesus, de grande rocha, de fundamento inabalável, Petra. Petra significa uma rocha que ninguém pode carregar, um fundamento rochoso, um fundamento sólido, um fundamento grande, enorme, sobre o qual foi fundada a igreja cristã. E que Petra é essa? Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Agora, Petros significa pedra pequena ou fragmento de pedra. Assim como tu és um fragmento de pedra pequena, ô Simão Pedro, eu sou a rocha sobre a qual eu e o Espírito Santo edificaremos a minha igreja, a minha assembleia, a minha eclesia. Pedro teve uma participação, como os outros apóstolos, na disseminação da fé cristã, que surgiu na eternidade, pela vontade de Deus Pai. Não surgiu a igreja cristã por intervenção de homem, cidade ou instituição. Isso aí seria, no caso, heresia, blasfêmia, mentira. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz: nós fomos predestinados nele, Jesus Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis e em amor, predestinados antes da fundação do mundo. Pedro também afirma, em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 20, vocês foram resgatados, não por meio do valor da prata ou do ouro, mas pelo valor de um sangue precioso, o sangue de um cordeiro, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto na plenitude dos tempos por amor de vós. Assim, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro afirmam, e também Jesus, na sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, ele diz: Pai, glorifica teu Filho com a mesma glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse, antes que o mundo fosse semeado com vida. Assim, o que nós conhecemos como igreja cristã é uma obra espiritual, eterna, soberana, una e santa, não dependente de homem, mulher, autoridade de homem, cidade ou época, porque ela é eterna, como é também eterno o nosso Deus. E o Cordeiro Santo de Deus é consubstancial, coglorioso e coeterno com Deus Pai,
sendo ele o autor da salvação. Pedro foi apenas mais um dos apóstolos, podemos chamar cada um dos apóstolos de pedras pequenas. Petróis. Petróis é uma coisa pequena. Petra é algo enorme, gigantesco, irremovível. Pedra fundamental. Não havia nenhuma igreja cristã em Roma no primeiro, no segundo, no terceiro século. Só com o imperador Teodósio, no ano 380, portanto, já no finalzinho do quarto século e para começar o quinto século, é que o cristianismo foi autorizado como a, digamos, religião oficial do Império Romano. E por uma conveniência também política, militar e administrativa. Assim, o que nós chamamos de igreja cristã não nasceu em Roma, não está baseada ou fundamentada em Pedro, mas no sangue remidor de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, e foi implantada na face da terra pelo poder, pela efusão do Espírito Santo, em Pentecostes, como consta em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Assim, Mateus 16, 18, nada tem a ver com nenhuma honra ou dignidade de Pedro ter edificado a igreja. Nada disso. Que Deus abençoe você nesse entendimento, em nome de Jesus.